Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Sobre Aldous e Milp, 5 anos e meio atrás. Kaladin forçou caminho para passar pela histérica Laral e cambaleou para dentro da sala de cirurgia. Mesmo depois de anos trabalhando com o pai, a quantidade de sangue na sala foi chocante. Era como se alguém houvesse derramado um balde de tinta vermelho vivo. O odor de carne queimada estava no ar. Liren trabalhava freneticamente no luminobre Hewler, o filho de Roshon, um objeto de aparência cruel, semelhante a uma presa, aflorava do abdômen do jovem, e a parte inferior da sua perna esquerda fora esmagada. Estava ligada ao corpo por uns poucos tendões, fragmentos de osso aparecendo como juncos das águas de um lago. O próprio luminobre Roshon jazia em uma mesa lateral, gruindo, os olhos fechados com força enquanto segurava sua perna, que havia sido perfurada por outra das lanças de osso. Sangue vazava do seu curativo improvisado, fluía pela borda da mesa e pingava no chão, misturando-se com o sangue do filho. Kaladin estacou na porta, boquiaberto. Laral continuava a gritar. Ela agarrou o umbral da porta, enquanto vários dos guardas de Roshon tentavam levá-la embora. Seus lamentos eram desesperados. Faça alguma coisa! Se eu fosse mais, ele não pode. Ele estava lá quando aconteceu e eu não me importo. Me soltem. As frases misturadas viraram uivos. Os guardas finalmente a levaram. Kaladin, chamou seu pai, ríspido. Preciso de você. Levado a mover-se pelo choque, Kaladin entrou na sala, lavando as mãos e depois recolhendo bandagens do armário, pisando em sangue. Viu de relance o rosto de Hewler. Grande parte da pele do lado direito havia sido arrancada. A pálpebra se fora, o olho azul fora cortado na frente, esvaziado como a casca de uma uva amassada para fazer vinho. Kaladin apressou-se em levar as bandagens ao pai. Sua mãe apareceu na porta um momento depois, com Tyrion logo atrás. Ela levou a mão à boca, então puxou Tyrion para longe. Ele cambaleou, parecendo tonto. Ela voltou um momento depois sem ele. Água, Kaladin! Gritou Liren. Ressina, vá pegar mais rápido! Sua mãe apressou-se em ajudar, embora já não costumasse auxiliar na cirurgia. Suas mãos tremiam, enquanto ele pegava um dos baldes e corria para fora. Kaladin levou o outro balde, que estava cheio até seu pai, enquanto Liren removia o pedaço de osso das entranhas do jovem olhos claros. O olho restante de Hewler oscilava, a cabeça tremendo. O que é isso? Perguntou Kaladin, pressionando a atadura na ferida, enquanto seu pai jogava o estranho objeto de lado. Presa de espinha branca, respondeu seu pai. Água. Kaladin agarrou uma esponja, mergulhou-a no balde e usou-a para espremer água na ferida abdominal de Hewler. Isso dispersou o sangue, permitindo que Liren pudesse dar uma boa olhada nos danos. Ele sondou a ferida com os dedos, enquanto Kaladin aguardava com agulha e linha prontos.
já havia um torniquete na perna. A amputação completa seria feita depois. Lirin hesitou, os dedos dentro do buraco aberto no estômago de Hewler. Kaladin limpou novamente a ferida. Ele olhou para seu pai, preocupado. Lirin afastou os dedos e caminhou até o luminobre Roshon. Bandagens, Kaladin, ordenou ele secamente. Kaladin se apressou, embora olhasse sobre o ombro para Hewler. O jovem olhos claros, outrora tão belo, tremeu novamente em um espasmo. Pai! Bandagens, disse Lirin. O que está fazendo, cirurgião? Urrou Roshon. E o meu filho? Havia uma nuvem de esplanos de dor ao seu rosto. Seu filho está morto, declarou Lirin, arrancando a presa da perna de Roshon. O Olhos Claros soltou um berro de agonia. Embora Kaladin não pudesse dizer se foi por causa da presa ou do seu filho, Roshon travou o maxilar enquanto Kaladin pressionava o curativo na sua perna. Lirin mergulhou as mãos no balde d'água, enquanto rapidamente limpou-as com cerva de erva-botão para espantar os esprenos de decomposição. Meu filho não está morto, rosnou Roshon. Posso vê-lo se movendo. Cuide dele, cirurgião. Kaladin, pegue a água estuporante, ordenou Lirin, com a agulha de costura na mão. Kaladin foi rapidamente aos fundos da sala, pisando na poça de sangue, e abriu o armário mais afastado. Pegou um pequeno frasco de líquido transparente. O que está fazendo? Urrou Roshon, tentando se sentar. Olhe para o meu filho. Pelo Todo-Poderoso no céu, olhe para ele. Kaladin virou-se, hesitante, fazendo uma pausa enquanto derramava água estuporante em uma atadura. Hewler estava tendo espasmos mais violentos. Eu trabalho de acordo com 3 diretrizes, Roshon, disse Lirin, fazendo força para pressionar o Olhos Claros contra a mesa. As diretrizes que todo cirurgião usa ao escolher entre 2 pacientes. Se as feridas são iguais, trate primeiro o mais jovem. Então cuide do meu filho. Se as feridas não forem igualmente perigosas, continuou Lirin, trate primeiro da pior ferida. Como eu estava lhe dizendo, para fazer. A terceira diretriz está acima das outras 2, Roshon, disse Lirin, se inclinando. Um cirurgião deve saber quando alguém está além da sua capacidade de ajudar. Sinto muito, Roshon. Eu o salvaria se pudesse, juro, mas não posso. Não! Gritou Roshon, resistindo novamente. Kaladin, rápido! Chamou Lirin. Kaladin correu até ele e pressionou a bandagem de água estuporante no queixo e boca de Roshon, bem abaixo do nariz, forçando o homem Olhos Claros a respirar os vapores. Kaladin prendeu a própria respiração como fora treinado a fazer. Roshon berrou e gritou, mas os 2 conseguiram segurá-lo e ele estava fraco devido à perda de sangue. Logo seus gritos foram ficando mais baixos. Em segundos, estava balbuciando e sorrindo para si mesmo. Lirin voltou sua atenção à ferida na perna, enquanto Kaladin foi jogar fora a bandagem de água estuporante. Não, use-a em Hewler. Seu pai não desviou os olhos do trabalho. É a única misericórdia que podemos oferecer a ele. Kaladin assentiu e usou a bandagem de água estuporante no jovem ferido. A respiração de Hewler foi ficando menos frenética, embora ele não parecesse consciente, o bastante para notar os efeitos. Então Kaladin jogou a bandagem com a água estuporante no braseiro. O calor anulava os efeitos. A bandagem branca e macia enrugou-se e escureceu no fogo, emitindo vapor à medida que as bordas pegavam fogo. Kaladin voltou com a esponja e lavou a ferida de Roshon enquanto Lirin a cutucava.
Havia alguns fragmentos de osso presos no interior, e Liren murmurou consigo mesmo, pegando suas pinças e uma faca extremamente afiada. "Que vão todos para a danação", praguejou Liren, removendo o primeiro fragmento de presa. Atrás dele, Hewler parou de se mover. "Não é o bastante para eles mandar metade de nós para a guerra? Precisam buscar a morte mesmo quando estão vivendo em uma vila tranquila? Roshone nunca devia ter saído em busca do tormentoso Espinha Branca." Ele o estava procurando? "Eles foram caçá-lo", cuspiu Liren. "Wilson e eu costumávamos zombar de olhos claros como eles. Se não consegue matar homens, mata feras. Bom, foi nisso que deu, Roshone." Pai, disse Kaladin em voz baixa, ele não vai ficar satisfeito com o Senhor quando despertar. O Luminobre estava deitado de olhos fechados, cantarolando baixinho. Liren não respondeu. Ele arrancou outro fragmento de presa e Kaladin lavou a ferida. Seu pai pressionou os dedos junto a uma grande perfuração, inspecionando-a. Havia mais um pedaço de presa cravado em um músculo dentro da ferida. E junto ao músculo estava a artéria femoral, a maior artéria da perna. Liren usou a faca para liberar cuidadosamente o fragmento de presa. Então fez uma pausa por um momento, com a borda da lâmina muito perto da artéria. Se ela fosse cortada, pensou Kaladin, Roshone estaria morto em minutos. Ele só estava vivo naquele momento porque a presa errara a artéria. A mão de Liren, normalmente firme, tremeu. Então ele olhou para Kaladin, afastou a lâmina sem tocar na artéria. Então pegou sua pinça para remover o fragmento. Jogou a lasca fora. Depois, calmamente, pegou sua agulha e linha. Atrás deles, Hewler parara de respirar. Naquela noite, Kaladin sentou-se nos degraus de sua casa, as mãos no colo. Roshone voltara à sua residência para ficar sob os cuidados dos seus servos pessoais. O cadáver de seu filho estava esfriando na cripta abaixo. E um mensageiro fora enviado para solicitar um transmutador para o corpo. No horizonte, o sol estava rubro como sangue. Para onde quer que Kaladin olhasse, o mundo era vermelho. A porta para a sala de cirurgia se fechou e seu pai, parecendo tão exausto quanto Kaladin se sentia, cambaleou para fora. Ele sentou-se ao lado do filho, suspirando enquanto olhava para o sol. Será que o céu também parecia sangue para ele? Eles não falaram enquanto o sol afundava lentamente adiante. Por que ele era mais colorido quando estava se pondo? Estava zangado por ser forçado a descer ao horizonte? Ou era um ator realizando o espetáculo antes de se retirar? Porque a parte mais colorida dos corpos das pessoas, o brilho do sangue, ficava oculta sob a pele, sem ser vista a não ser que algo desse errado? Não, pensou Kaladin. O sangue não é a parte mais colorida de um corpo. Os olhos também podem ser coloridos. O sangue e os olhos, ambos eram representações da herança de um indivíduo e de sua nobreza. Vi um homem por dentro hoje, disse Kaladin, finalmente. Não pela primeira vez e certamente não pela última, replicou Liren. Estou orgulhoso de você. Esperava encontrá-lo aqui chorando, como costuma fazer quando perdemos um paciente. Você está aprendendo. Quando disse que viu um homem por dentro, não estava falando dos ferimentos. Liren não respondeu de imediato. Entendo. O senhor o teria deixado morrer se eu não estivesse ali, não é? Silêncio. Por que não o deixou? Quis saber Kaladin.
teria resolvido tantos problemas. Eu não o teria deixado morrer. Isso seria o mesmo que assassiná-lo. O senhor poderia tê-lo deixado sangrar, então alegado que não conseguiu salvá-lo. Ninguém o questionaria. O senhor podia ter feito isso. Não. Liren olhou para o crepúsculo. Não podia. Mas por quê? Porque eu não sou um matador, filho. Kaladin franziu o senho. Liren estava com uma expressão distante nos olhos. Alguém precisa começar. Alguém tem que dar o primeiro passo e fazer o que é certo, porque é certo. Se ninguém começar, então os outros não podem segui-lo. Os olhos claros fazem o máximo para se matarem e nos matarem também. Os outros ainda não trouxeram de volta Aldis e Milpe. Roshone simplesmente os deixou lá. Aldis e Milpe, 2 habitantes da cidade, estavam na caçada, mas não voltaram com o grupo que trouxe os 2 olhos claros feridos. Roshone estava tão preocupado com Hewler que os deixara para trás de modo a viajar rápido. Os olhos claros não se importam com a vida, continuou Liren. Então eu tenho que me importar. Esse é outro motivo porque eu não podia deixar Roshone morrer, mesmo que você não estivesse lá. Muito embora ter visto você tenha me dado forças. Queria que não tivesse dado, replicou Kaladin. Você não deve dizer essas coisas. Por que não? Por que não, filho? Nós precisamos ser melhores do que eles. Ele suspirou e se levantou. Você devia ir dormir. Posso precisar de você quando os outros voltarem com Aldis e Milpe. Era improvável. Os 2 moradores provavelmente já estavam mortos. Disseram que suas feridas eram muito graves. Além disso, os Espinha Branca ainda rondavam a área. Liren entrou, mas não obrigou Kaladin a segui-lo. Eu o teria deixado morrer? Kaladin se perguntou. Talvez até mesmo usado a faca para apressar o seu fim? Roshone não fora nada além de uma praga desde sua chegada. Mas isso justificava matá-lo? Não. Cortar aquela artéria não teria sido justificado. Mas que obrigação tinha Kaladin de ajudar? Recusar auxílio não era a mesma coisa que matar. Simplesmente não era. Kaladin pensou sobre o assunto de dezenas de maneiras, ponderando as palavras do pai. O que descobriu deixou-o chocado. Ele honestamente teria deixado Roshone morrer naquela mesa. Teria sido melhor para a família de Kaladin. Teria sido melhor para a cidade inteira. O pai de Kaladin rira certa vez do desejo do filho de ir para a guerra. De fato, agora que Kaladin havia decidido que se tornaria cirurgião nos seus próprios termos, seus pensamentos e ações dos anos anteriores pareciam-lhe infantis. Mas Liren considerava Kaladin incapaz de matar. Você mal consegue pisar em um caranguejo sem sentir culpa, filho, dissera ele. Enfiar sua lança em um homem não é nem de longe tão fácil quanto você parece pensar. Mas seu pai estava errado. Era uma revelação incrível e assustadora. Não era uma fantasia sobre a glória da batalha. Era real. Naquele momento, Kaladin soube que ele conseguiria matar, se fosse necessário, algumas pessoas, como um dedo necrosado ou uma perna decepada, além de qualquer reparo. Simplesmente precisavam ser removidas.
Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.